Bem-vindo ao canal. E quem não se lembra da clássica animação do Jonny Quest, da Hanna-Barbera? E a Dynamite agora detém os direitos sobre esse personagem e, a exemplo do Space Ghost, lançou um novo título e acabou se tornando uma ótima e agradável surpresa. Um dos melhores títulos quanto aos quadrinhos americanos atuais, eu arrisco dizer. Jonny Quest número 1 foi lançado pela Dynamite Comics em 14 de agosto de 2024 e traz Johnny, Dr. Benton Quest, Race Bannon, Hadji e o pequeno Bandit voltando para a ilha Palm Beach, e eles encontram tudo igual, mas não é exatamente o mesmo. Já em Jonny Quest número 2, que foi lançado pela Dynamite Comics em 11 de setembro de 2024, nos Estados Unidos, encontramos a família Quest tentando resolver o seu problema de viagem no tempo. Enquanto isso, o malvado Dr. Zin envia seus monstros robôs para quebrar tudo e fazer o seu pior. Tanto o Jonny Quest número 1 quanto o número 2 foram escritos por Joe Casey, com a arte de Sebastian Pires. As cores ficam a cargo de Lorenzo Scaramella. Mas, antes de continuar, se já é inscrito, agradeço mais essa visita. Aqui no canal eu trago conteúdo variado, como quadrinhos nacionais importados, como é o caso desse vídeo. Também trago filmes e séries e até um pouco de videogames, já que esses assuntos estão sempre ligados uns aos outros. Se você não é inscrito aqui, fique à vontade para conhecer o canal, assistindo outros vídeos, e se gosta desses assuntos e da maneira com que são apresentados aqui, se inscreva agora. E agora vamos saber o que vem acontecendo com o Jonny Quest. É isso aí, esse é um lançamento muito bom. A Dynamite chamou o escritor Joe Casey para tirar a poeira do Jonny Quest e de todo o elenco para trazer de volta o mesmo tipo de aventura de antes. Johnny e seus aliados se parecem, falam e agem como sempre fizeram, mas sem as limitações do orçamento dos desenhos animados, e assim eles encontram muitos desafios pela frente e o engajamento do leitor acontece na hora. Jonny Quest número 1 começa com Johnny, Benton Quest, Race Bannon, Hadji e Bandit voltando para sua ilha particular, depois de passarem dias navegando e enfrentando uma forte tempestade. Essa história foi mostrada na edição número 0, que foi distribuída gratuitamente nos Estados Unidos. Quando eles chegam na praia da ilha, eles notam que seu lar não é mais tão familiar e sentem que estão sendo observados. Joe Casey inicia a edição de maneira certa. Todos os personagens têm a mesma voz e a mesma personalidade do material fonte. Quando confrontados com o mistério, eles hesitam, mas corajosamente seguem em frente com uma equipe para enfrentar o que quer que seja que esteja pela frente. A história logo cria um clima de suspense e de expectativa. Afinal, o que teria acontecido de diferente em Palm Beach? A equipe segue em frente e entra na casa em busca de pistas e acaba parando no escritório do Dr. Quest, com muitos documentos lá dentro. O Dr. Quest nota alguma coisa diferente, então pede para os dois, o Johnny e o Hadji, ficarem do lado de fora. Mas o que teria de errado? As anotações são mesmo do Dr. Quest, mas a data é de muitos anos no futuro. E esse é um momento de pausa dramática nessa história. Qualquer leitor que conhece as histórias do Jonny Quest provavelmente teria percebido que iria acontecer alguma mudança ou uma virada no roteiro. Mas o roteirista Casey fez isso de uma maneira correta. Ele puxou as cortinas de um jeito muito sério. E de uma maneira esperta, o roteirista aproveitou esse momento para dividir o grupo em dois. E assim, ele cria duas histórias de detetive, fazendo com que Johnny e Hadji seguissem o seu próprio caminho e tentassem descobrir as peças que completam esse quebra-cabeças. Johnny e Hadji saem para investigar os arredores. Bandit corre para a selva quando ele fareja algo estranho. Sua busca termina quando eles encontram duas lápides com nomes familiares, mas com datas confusas. De qualquer maneira, eles descobrem o que Race e Benton Quest já sabiam. De repente, um esquadrão de drones tecnológicos chega e atira mísseis na ilha, e os garotos tentam se proteger usando qualquer coisa que eles têm em mãos. Mas jogar pedras não é suficiente, então Race Bannon entra na casa e veste o seu cinto voador, equipado com uma metralhadora. O objetivo dele?
derrubar os drones para proteger o barco deles, que contém um equipamento que o Dr. Benton Quest acredita que deve resolver os problemas das viagens no tempo. A edição termina com heróis voando, novas defesas, a chegada de uma amiga familiar, assim como a de um inimigo, também conhecido. De maneira geral, Joe Casey entendeu o que tinha realmente que fazer, se manter fiel ao material original. Jonny Quest número 1 é um belo exemplo sobre como continuar os trabalhos do material fonte, com novos desafios para manter os antigos seguidores e também alcançar novos leitores. Mas não acaba por aí. Tem mais coisas nesse cinto voador. Sebastian Pires, o desenhista, merece tantos elogios quanto o Joe Casey, o roteirista. Esse gibi é uma perfeita representação estética das histórias do Jonny Quest. Tudo sobre o personagem e as suas paisagens parece familiar por aqui. E ainda tem as cores de Lorenzo Scaramella, que captura o dia ensolarado, e a ilha de Palm Beach, iluminada com belas cores. Eu tenho minhas dúvidas se esse título tão legal vai ser lançado por aqui. No momento, eu arrisco dizer que não vai ser lançado, assim como um outro título muito bom da Hanna-Barbera, também lançado pela Dynamite, o Space Ghost. Acho que as editoras nacionais não têm visão nenhuma do que acontece no mercado americano e, de vez em quando, aparecem bons títulos por lá, na maioria das vezes, bem longe das duas grandes, que no momento só querem seguir a agenda. Mas, caso esse milagre aconteça e eles descubram que não existem só a Marvel e a DC, eu lembro que o número 0 foi lançado gratuitamente nos Estados Unidos, e um gibi gratuito sendo lançado por aqui é realmente impossível de acontecer. Mas caso isso aconteça e o título do Jonny Quest seja lançado por aqui, mesmo sem o lançamento desse número 0, você consegue entender perfeitamente essa história. Na verdade, esse número 1 pode ser posicionado ao lado de qualquer história do Jonny Quest, lançada no seriado original, de 1964 a 1965. E agora vamos ver o que aconteceu na edição número 2. Eu gostei do que a Dynamite fez com essa série. Joe Casey abastece todos os quadrinhos com muita nostalgia e essas histórias são praticamente uma continuação da série original da década de 1960. Você tem ação, drama e mistério. Quando deixamos nosso bando de heróis em Jonny Quest número 1, Johnny e sua família voltavam para sua ilha e encontraram tudo familiar como sempre, mas alguma coisa parecia ter mudado. Depois de algumas descobertas, o Dr. Quest descobriu que a tempestade e seus raios que havia atingido seu barco havia lançado a tripulação de 60 anos atrás justamente para 2024. O velho Jonny Quest é o único que sobrou, mas a batalha contra o malvado Dr. Zim continua. O Dr. Quest se maravilha com as instalações que o velho Johnny completou com o passar do tempo. Contudo, eles concordam em colocar seus interesses pessoais de lado e mandar Johnny de volta para casa, porque quanto mais tempo a família permanecer deslocada, maiores as chances de uma catástrofe. Sem perder tempo, o roteirista Joe Casey logo entra naquilo que faz uma história de ficção científica ser uma ficção científica. Parece algo como a série da Marvel, o que aconteceria ser, mas com fundamentos científicos, e os heróis precisam encontrar uma solução. E quando o escritor completa esse cenário com aventura e drama, você tem uma ótima história. O Dr. Quest explica sua teoria da tempestade elétrica e o contador quântico para o velho Johnny, que lhe dá uma dica sobre como começar. Usando um escaneamento e tecnologia de inteligência artificial do século XXI, Johnny descobre que os componentes feitos à mão de 1964 são produzidos em massa pela companhia Fukunaga atualmente. A família Quest vai descansar enquanto planeja a sua jornada. Durante a noite de descanso, antes da família Quest viajar para o Japão, a consciência holográfica do Dr. Zim faz contato com um dos drones abatidos em Palm Beach, na primeira edição. O drone começa um escaneamento em 3D para criar uns drones como uma aranha para invadir as instalações do Dr. Quest. Bandit late quando o drone entra no quarto dos garotos,
alertando todos na casa. Grace luta contra o robô, mas o velho Johnny encerra tudo com um raio eletromagnético. De novo, Joey Casey usa ciência de verdade e moderna tecnologia para criar um problema, assim como a sua solução. Um drone abatido que usa uma impressora 3D para criar outros drones de ataque foi uma ótima jogada, e derrotar os drones com uma mini arma de pulsos eletromagnéticos foi genial. Essa edição é ficção científica elevada à enésima potência, e no seu melhor. Na manhã, o velho Johnny leva a família Quest em seu Dragonfly atualizado até o Japão, mas o velho Johnny avisa que precisarão fazer uma parada na Índia. Lá, a família Quest encontra o velho Raj, que logo sai para a briga, já que acha que seu apartamento está sendo invadido por intrusos. O velho Johnny pede para que ele os acompanhe, mas Raj recusa. A família Quest vai embora sem pressionar o velho Johnny quanto à tensão existente entre esses dois irmãos. Aqui, o roteirista constrói drama e curiosidade. O Raj, adulto, e o Johnny não estão muito amigos, o que é um contraste. Essa edição número 2 termina com conversas sobre profecias, Dr. Zin se preparando para fazer mais coisas malvadas e a Terra do Sol Nascente. No final das contas, Johnny Quest número 2 é mais uma agradável surpresa. Joey Casey mantém o espírito de aventura e completa com temas clássicos de ficção científica, além de deixar dicas de mistérios e de dramas que podem ser revelados em futuras edições. O desenhista Sebastian Pires faz um excelente trabalho e captura o visual e o sentimento do material original, incorporando modernos elementos de ficção científica, como drones e hologramas, e tudo envolvido numa clara e bela arte. Além disso, as cores de Lorenzo Scaramella são fantásticas. Visualmente, esse gibi é uma perfeita continuação da série em desenho animado. Leitores mais atentos imediatamente irão reconhecer os robôs em forma de aranha. Eles não recebem nome nessa edição, mas esses drones são uma versão em miniatura do robô espião, ou The Robot Spy, que veio do episódio do mesmo nome da série, e que foi lançado na TV americana em 6 de novembro de 1964. E agora vamos às considerações finais e às notas. Johnny Quest número 1 inicia uma nova aventura para Johnny e seus amigos que se encontram diante de um novo mistério. Joey Casey recria o clima de aventuras das histórias originais e segue o mesmo material-fonte, como sabemos que é o que deve ser feito. Já a arte de Sebastian Pires captura o visual e o clima das histórias originais e é melhorada com as ótimas cores de Lorenzo Scaramella. Eu arrisco dizer que essa adaptação talvez seja uma das melhores que a Dynamite fez até hoje, e eu vou deixar uma nota 9. E vou deixar também uma nota 9 para Johnny Quest número 2. Essa edição é tudo o que você quer na adaptação de uma história clássica. O roteirista Joey Casey entrega ação, mistério e drama, e tudo isso envolvido no coração de uma clássica história de ficção científica. Além disso, o desenhista Sebastian Pires recria com beleza e precisão a estética do desenho original. Então era isso, mais um bom título da Dynamite. Será que as editoras nacionais vão lançar essas boas edições da Dynamite por aqui? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.